Olá, amigos, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente está aqui na parte 2 do vídeo em que conversamos com essa pessoa maravilhosa que aqui eu chamo de Josi, porque ela preferiu, por questões pessoais e profissionais, não revelar a sua identidade, mas ela tem uma experiência de vida fantástica e uma relação com seres interdimensionais que ela vai trazer aqui para nós mais alguns detalhes, vai falar como ela foi guiada e instruída por esses seres para poder continuar cumprindo suas missões. Vai falar também de viagens astrais, reencarnação, vidas passadas, planos paralelos de existência. E também vai deixar algumas dicas sobre o que fazer para acompanhar as mudanças que estão acontecendo no planeta atualmente e evoluir junto com elas. Ou seja, não ficar para trás no plano evolutivo traçado pelas energias divinas superiores. Então, vamos dar continuidade com nossa conversa com Josi. Nós somos seres conscienciais. Então, quando você, a nível que você tem mais consciência do que você é, porque a carne tira um pouco isso, você percebe que errou, você pede, olha, eu quero ser assim para evoluir. Agora, veja bem, um assaltante que me assalta, né, um estuprador que comete um ato, esse está usando o livre-arbítrio dele, isso não tem nada a ver com evolução. É o mal praticado que gera consequências que vão em algum momento ter que ser reparadas, entendeu? Agora, esse, entre aspas, mal que não é mal, uma deficiência física, um retardo, um autismo, isso já tem outras causas, é evolução. Esse seu conhecimento sobre essa dinâmica aí toda da existência humana, você aprendeu com esses seres ou você estudou alguma tradição oriental ou você raciocinou sobre isso? Como você chegou a essas conclusões? Olha, como eu te falei, eu tinha aquele ser que conversava comigo, né? E, de certa forma, quando eu ficava muito indignada com essas coisas, ele falava para mim. Ele falava para mim, me explicava e tal. Só que lá pela adolescência, eu comecei a questionar esse ser. Eu pensava assim, quem me garante que é uma influência positiva? Enfim, eu ficava em dúvida, né? Se aquele ser que me orientava, que me conversava, ele não era assim, full time não, tá? Ah, eu estou com um problema, ficava o tempo todo. Não, não era assim. Quando eu precisava do auxílio dele em alguma questão e eu perguntava, a gente ficava conversando mentalmente. Aí ele me explicava. Então, ele me explicava sobre várias coisas. Uma coisa que ele me explicava era que Deus não erra. Então, que tudo que acontecia, sem que fosse ato do livre-arbítrio humano, foi essas situações que eu te falei no dia a dia, né, de estudo, etc., eram atitudes, de certa forma, divinas, né? Então, existia uma causa, e dentro disso, ele me apresentou a reencarnação. Tá? Então, para mim, isso era muito intuitivo desde criança, mas eu relutava em acreditar. Eu não queria acreditar. Aí, beleza. Aí aconteceu essa decepção com a Igreja Católica que eu te falei, do padre me falar que era o diabo, não sei o quê. Aí eu saí. E, ao mesmo tempo, esse ser, eu não sei, para mim, ele usava artifícios, ou sei lá quem, chegava à minha mão livros kardecistas. Livros kardecistas. E eu tentava abrir para ler, tal, lia daqui, lia dali, ele até me dizia onde era para ler. Olha, lê esse aqui. Eu me lembro que tinha o Sexo e o Destino, do Rafael Ranieri, que eu era doida para ler, né, adolescente. Ele falava, esse livro não é para você ler, esse livro não é para você ler. Eu tentava, Paulo, eu dormia, coisa que eu não faço. Dava um sono e tal, a vista corria, aí eu fechava o livro. Aí, enfim, e eu comecei a desdobrar também, tá, para linkar o assunto todo, como é que eu aprendi. E eu comecei a desdobrar, como eu te falei, eu achei que tinha morrido, fiquei apavorada. Aí fui no centro kardecista. Aí chegando lá, a senhora falou para mim que eu tinha que ler o Pentateuco para ser ajudada. Eu nem sabia o que era o Pentateuco. O Pentateuco era 5 obras do Kardec. Eu falei, como é que é? Ah, você tem em casa? Eu falei, tem. Aí eu falei, tem que ler 5 livros para ser ajudada? Ela,
Eu falei, então a senhora me desculpa, mas esse seu Deus não é meu Deus, não. Porque se ele vai deixar uma criança, que sou eu, adolescente, sofrer para depois me ajudar, depois de 5 livros, eu falei, até ler 5 livros eu morri, né? Aí, beleza, eu fui para casa, né? E aí eu comecei, de certa forma, a ler, né? Comecei a rezar, pedir, para, pelo amor de Deus, afastar aquilo comigo, mas eu comecei a ler. E foi muito interessante, porque a primeira pergunta é, quem é Deus? O livro dos Espíritos. A resposta é inteligência suprema, razão primária de todas as coisas. Aí eu falei, gente, é a resposta mais inteligente que existe. E isso me deu vontade de ler. E é interessante, Paulo, que eu fui lendo, e batia tudo com os meus questionamentos e com o que o mentor, que era aquele ser que me acompanhava, que eu só vi uma vez na vida, tinha falado. Entendeu? Mas mesmo assim eu ainda ficava assim com ele, sabe? Que eu tinha medo de ser alguma coisa ruim. Aí um dia, conversando com uma senhora kardecista, ela falou para mim que não era nada ruim, se ele nunca tinha me aconselhado por mal. E o interessante é que ele tinha um vocabulário muito rico. E às vezes ele falava uma palavra lá no dicionário, só para procurar que existia. Eu falava, gente, eu não conheço essa palavra, né? E aí eu recebi, então, dessa forma, através dele, através da própria busca que ele me induzia a fazer, né, dentro dos livros kardecistas. E estavam tudo, assim, coerente com aquilo que ele tinha me falado. E é isso. E aí, ao longo da vida, por causa de questões mediúnicas, eu procurei um centro kardecista, né, e embora eu não seja kardecista, tá, os ensinamentos que estão ali, realmente é muito do que me foi passado. Eu acho que vem de outras vidas também, porque tem coisas que parece que eu já sei, não sei como, mas eu já sei. É verdade. Então teve várias fontes, né? Teve a fonte do seu mentor, né, espiritual, que conversava e falava com você internamente. Não era uma voz que você ouvia, não, né? Era internamente o diálogo na sua mente, não é isso? É como, Paulo, é estranho até explicar, é como se fosse uma voz na cabeça, mas eu cheguei a vê-lo uma vez. Eu desdobrei, né? Me lembro até hoje, eu fazia ensino técnico, né? E tinha um livro que era para reler, eu já tinha lido esse livro antes, como leitura mesmo, era para ler o Dom Casmurro. E aí, eu já tinha lido há uns 3 anos, não lembrava detalhes, eu falei, vou ler, só fazer uma revisão, né? E aí eu dormi na sala. Aí eu saí em corpo astral, fiquei toda feliz, porque normalmente eu saí no escuro e morria de medo. Aí eu vi meu corpo no quarto, hoje que eu vou andar a casa inteira. Só que no que eu dei quando eu virei o corpo assim, no outro sofá, ele estava sentado. Aí ele era um negro, assim, muito bonito, sabe, um senhor muito alto, altíssimo, com um terno todo branco, um sapato branco, tinha um detalhe prata no solado, e um chapéu branco com um detalhe prateado também. Mas eu levei um susto tão grande que eu acho que eu nunca voltei para o corpo tão rápido. Eu fiquei no medo, nunca mais eu vi. E à medida que eu fui crescendo, parece assim aquela criancinha que a pessoa cuida, e à medida que vai crescendo vai largando a mão. Hoje, raramente eu converso com ele, hoje raramente eu escuto. Entendeu? Quando eu estou precisando muito, parece que ele me fala alguma coisa, entendeu? É muito raro, muito raro. E agora você já está mais maduro, já está andando com suas próprias pernas, né? Não precisa mais ele estar pegando na sua mão, mas ele está ali, observando, né? Naturalmente. Sim, com certeza. Quando eu mereço, sim. Bom, você vê que eu não gosto de entrar muito em detalhes que não vão acrescentar ensinamentos. Eu ainda perguntei alguma coisa assim sobre essa voz, se é na cabeça, se é no ouvido. Isso não faz muita diferença, é só para situar mais as pessoas que estão assistindo. Eu não gosto de perguntar, por exemplo, detalhes como é o mundo astral, determinadas coisas assim que não vão... Eu respondi para você, é como se eu não tiver respondido, você cola. É como se fosse, eu sei que é uma voz masculina, tá? Na minha mente. Não é no ouvido, é como se eu escutasse uma voz masculina na minha mente. Eu não sei te explicar isso, como é que seria melhor. É como querer explicar a um cego o que é a luz ou o que é a cor amarela, né? Fica difícil. Nossa, exato. Falou tudo. Nossa, você usou a analogia perfeita que eles usaram para mim.
você tenta e não consegue. Aí depois dos seres, né? Como eu falei, poxa, eu queria ter entendido melhor e tal. Eles falaram assim para mim, filha, não adianta, é como você explicar para o cego que é a luz. Exatamente a mesma analogia que você fez. Eu vou pegar aí o embalo do seu raciocínio e vou pedir o seguinte: a gente trouxe para as pessoas uma série de visões, né, espirituais, de seres de outras dimensões, de planos de vida para a Terra, para os homens, mas talvez você tenha uma mensagem de orientação para as pessoas. O que é que as pessoas devem fazer agora, nesse momento que a gente está vivendo já de início, de mudanças, transformações? O que é que as pessoas podem fazer para acompanhar essa mudança de uma forma melhor, né? sem ficar perdido, sem ficar angustiado? Como sintonizar o nosso ser com essas mudanças que estão acontecendo, para que a gente possa participar de uma forma melhor? Você tem alguma orientação para isso? Olha, eu não sei nem se eu tenho condições, né, Paulo, de orientar alguém, mas pelo que eles falaram, é as pessoas tentarem mesmo cultivar esses sentimentos, né, que eles foram muito enfáticos, né, que move o cosmos, vibrar no amor, na caridade, na fraternidade, né, nós lembrarmos que somos todos um, somos todos irmãos. Igual você falou, fazendo analogia, né, você explicar para o cego o que é a luz, né, é muito difícil explicar para as pessoas que realmente essa sensação é real, somos todos um mesmo, isso é fato, mas é muito difícil, assim, a gente vive enclausurados no nosso egoísmo do dia a dia, né, a gente quer acumular, e a gente acumula, a gente não sabe nem por quê. A maior parte das pessoas que viveram 100 anos atrás, a gente não sabe nem quem foi, né, Uhum. e a gente acumula, 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 e as pessoas passam fome, e existem pessoas com milhares e outros com nada, então, assim, é nós pensarmos de maneira fraterna, é nós Uhum. pensarmos que nós somos filhos de um mesmo Criador, que o pai ele não ama um filho mais que a outro. Então, por que a gente faz isso com os nossos irmãos, né? São Uhum. todos nossos irmãos. É isso, a gente praticar esses sentimentos em plenitude. Eu sei que é difícil, né? Uhum. Veio Jesus aí dando a lição, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. São esses os mandamentos, tentar fazer isso, que é tão simples e tão difícil. Se a gente fizer isso, a gente já vai estar conseguindo. Esses seres, eles estão, você vê que eles nos acessam a nível astral, né? Eles, Uhum. corpo astral, corpo astral. E eu perguntei para eles, né? Tipo assim, normalmente eu não pergunto, eu escuto. Mas eles falam, eu perguntei como é que vocês se movimentam, né, se deslocam, porque é uma curiosidade, né? Pela nossa física, né? Você sabe muito bem, teoricamente é algo, loucura, ilusão, isso não existe, né? Pelos parâmetros da física, isso não existe. Né? Verdade. Embora os americanos tenham falado, não, existe alguma coisa no espaço aéreo que a gente não sabe o que é, mas pode ser da própria Terra que a gente não conhece. Porque pela física, né, o planeta mais próximo para vir aqui seriam, né, milhares de anos-luz. Então, para que a gente admita algo físico, é muito estranho, muito difícil. Eu perguntei para eles me falaram o seguinte, que a gente fica esperando ver uma nave física, né, se deslocando e tal. E eles explicaram para mim o seguinte, que eles se movimentam entre dimensões, entendeu? E que aí, quando necessário, ou em alguns momentos, eles atingem a tangibilidade. Ou seja, nós não conseguimos, o máximo que o homem conseguiu até hoje foi transportar um fóton de um ponto para o outro. E ele nem sabe como é que foi feito, ainda está tentando descobrir, né? Mas, enfim, eu entendo, eu não sei se seria um buraco de minhoca ou se outra coisa, mas eu acredito que esses seres estão a quilômetros, 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 anos-luz de tecnologia de nós. Agora, esses que eu vi, eu creio que os macacões fazem parte, como eu te falei, mudava a cor e mudava a insígnia. Eu não fiquei olhando, foi muito rápido, é muito estranho se explicar. Mas eu não fiquei olhando, mas eu sei que a insígnia e a cor dos macacões eram diferentes, sabe? Alguns parecidos, alguns de raça para raça. Então, eu acredito que é isso. Assim como o japonês se veste de um jeito, americano, europeu, brasileiro, eles têm suas peculiaridades, de acordo com o planeta, temperatura. Sei lá, eu acredito que até as insígnias deveria ser um animal que é símbolo. Como a gente
tem o, sei lá, o tucano, digamos, no estado do norte, entendeu? Uhum. E é isso. A linguagem é muito diferente de um para o outro. Pelo que você fala, é mais fácil para eles falar internamente na cabeça da gente do que se manifestar como luz, como visivelmente, como aconteceu para você. Inclusive, eles diziam que não podia demorar muito, né? É como se fosse assim, Não, um esforço imenso que ele tinha que fazer para se manifestar visível e não poder sustentar muito aquela vibração ali, né? Ele tinha que sair logo, né? Então, deve mas ser. pelo que eu entendi, eles não estavam aqui 100%, porque assim, na verdade, como eu te falei, eu estava num salão, né? Eles não estavam 100% físicos, eles estavam num estado de vibração que não era perceptível aos olhos físicos do salão, Uhum, porém que eu não os via com os meus olhos físicos. Pelo que eu entendi, eu via com a minha visão astral. sim. Entendeu? Porque no corpo astral, eles elevaram, mesmo no corpo astral, eu não veria se eles não tivessem feito aquele trabalho prévio, que ele falava, respira, falta Sim. só um tempo. Não sei quanto tempo eles ficaram ali fazendo aquilo. Eu sei que eles aumentaram a minha vibração até que os meus olhos astrais, ou sei lá qual corpo que eles usaram, fosse capaz de detectar aquelas visões. Só que alguns me mostraram até planetas. E eles traziam como se fosse presente, falando, que bom que você logrou êxito de vir ajudar na missão, não sei o quê. E aí eles traziam, alguns traziam cristais e tal, e eles, alguns, quando eles, agora, tal nação, eu não lembro, nos nomes assim, aí eu via, às vezes, um planeta todo feito de ametista, um planeta que tinha uns cristais em triângulo, sabe? Cada coisa linda, assim, numa cor âmbar, outro laranja. Por exemplo, o do tigre era laranja, parecia, assim, umas floritas laranja, muito bonito, vi muito cristal. E é Uhum, isso, assim, então eu creio que, de acordo com a etnia, de acordo com o local, é igual o ser humano mesmo, que muda de um uhum. lugar para o outro. Talvez esses planetas não sejam dessa dimensão nossa, né? Talvez eles não sejam visíveis através de nossos aparelhos, né? Que detectam só a matéria densa, né? Pode ser que seja de uma matéria que a gente não consegue detectar, seja como as ondas de rádio que a gente não vê, a onda, todas as informações que passam, né? Como Eu acho assim, como a matéria é energia condensada, eles dominam a técnica de condensação da matéria. Então, alguns deles podem ser tão físicos como, não como nós, que nós realmente ocupamos o corpo assim, muito denso, que chega a ser pesado demais, né? Nós somos densos demais, em função da nossa necessidade de evolução. Porém, que eu acredito que alguns existem em nível físico como nós, porém que eles dominam a técnica de desfragmentação da matéria e apresentação em outros estados que nós não sim. dominamos. Uhum. E alguns deles, foi muito interessante, teve um específico, que ele não estava nem nesse estado, era como se fosse um holograma dele, me foi falado. Uhum. Entendeu? Então eu via como se fosse uma tela etérica em 3D, tipo aquela tecnologia dos japoneses, da baleia, Sim. que Uhum. parece que você está vendo mar. Então, era algo tipo aquilo ali. Aquele ali, ficou bem claro para mim que ele não, tipo assim, foi uma emanação dele, mas ele não estava nem no ambiente que os outros estavam. Uhum. Uma tecnologia que eles têm, talvez, né, que para a gente é muito estranha, mas que, assim como seria estranha a nossa tecnologia mostrada para uma pessoa que morou aqui na Terra 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, Seria? apareceria como se fosse algo de outra dimensão, na verdade é da mesma. Vamos muito longe, não. Se chegasse com o celular para mim, com 5 anos de idade, acho que ia socar na pessoa e sair correndo. Que isso? Vendo a pessoa dentro da caixa. Né? Tipo assim, a ciência dá saltos muito grandes, né? E você falou também, Paulo, eles me explicaram que eles sempre estiveram conosco, desde os tempos imemoriais. E deixaram bem claro que nós somos frutos de várias miscigenações de raças cósmicas. E alguns não são iguais. Entendeu? Os percentuais de raça para raça, de pessoas para pessoa, muda. Uhum. Entendeu? E que pouquíssimos realmente são humanos. Entendeu? Um percentual Pouquíssimos. muito baixo seria oriundo daqui mesmo. Sim, Entendeu? sim. Uhum. Tipo Certo. assim, pouquíssimos da consciência habitou aqui
já com o corpo humano, você está entendendo? E evoluiu num corpo humano. A maioria seria tipo assim, pelo que eles me explicaram, o cérebro humano era um veículo muito, tipo assim, você imagina um Fusca com Ayrton Senna, tá? Ele vai passar maior raiva, né? Então você vai pegando um carrinho intermediário, até chegar num ponto que ele não vai conseguir dar tudo que ele sabe, mas é um carro que atende mais ou menos. A nossa consciência, ela é algo muito perfeito, muito sutil, porque ela provém do próprio Criador. Só que a manifestação dela em corpos densos, que a gente opta por evoluir pelo livre-arbítrio, né? Mas é aquela história, o corpo inicial dos seres que eram disponíveis aqui na Terra não tinha a mínima condição de manifestação dessa consciência. Então, foi necessário várias miscigenações para diminuir o tamanho do cérebro, para que essas conexões neurais fossem aperfeiçoadas até que a consciência pudesse ter uma manifestação plena. Desculpa. No campo físico mesmo, biológico, eles atuam fazendo mudanças, transformações necessárias, né, para a nossa evolução. Né? Talvez eu não sei se ainda atuam. Eles me falaram lá no início, né? Eu não sei se eu acredito que, não sei, não posso dizer porque eu não perguntei, não me foi falado também, mas eu creio que isso aconteceu muito no início. É tipo assim, você no início você tem um sistema todo ali em turbulência. A partir do momento em que o sistema atinge um ótimo, ele vai sozinho, né? Então eu creio que as miscigenações, elas foram feitas até o momento em que o corpo se tornou um veículo adequado a essa experimentação. Por isso, eu acredito que a gente encontre tantos, a gente, assim que eu falo, né, você é da área de história, os historiadores, os arqueólogos, encontram essas ossadas, né, e ficam procurando um tal de um elo perdido que não existe. Né? Não vai achar nunca. Mas ocorreram vários seres, até os seres também, eles não entraram em minúcias, mas pelo que eles falaram, eu entendi isso. Que esses animais também, né, que foram se extinguindo, é porque foram os que seriam, tipo assim, no conjunto, os que se extinguiram é porque não conseguiram se adaptar, de certa forma. Não necessariamente porque o meteoro e acabou com todo mundo, não é isso. Eu acredito que é porque a seleção natural do próprio orbe, em conjunto com as intervenções que eles fizeram, foram fazendo a seleção das espécies, de forma que a melhor espécie do homem passível de manifestar essa consciência somos nós, Homo sapiens. Certo. Você acredita em existência paralela ou só vida passada? Sim. Acredito que a gente pode estar... Tá. Existem as duas coisas. Você tem vidas passadas, e vidas paralelas. Eu já conversei com uma paralela minha incorporada numa médium. Só que eu não sabia. Ela foi muito engraçado, né, que eu trabalhava nesse centro, e aí eu falei, me deu aquela vontade. Eu falei, olha, hoje eu quero passar na desobsessão. A menina, mas por que você nunca passa? Eu falei, hoje eu quero passar. Aí no que eu sentei, eu sabia que não era obsessor, mas eu sabia que alguém queria me dar um recado. Eu morria de medo, Paula. Hoje em dia, para mim, é tranquilo. Aí, no que eu sentei, a menina incorporou. Aí já veio a doutrinadora. Né? Esse povo de centro, eles são tão afetados. Irmãzinha, vai embora, irmãzinha. Ela falou, calma, não sou irmãzinha, não. Eu sou da linha de trabalho dela, deixa eu conversar com ela. Aí ela falou assim, olha, eu sou uma parte de você. Aí eu, você entende o que eu quero dizer? Eu falei, não. Aí ela, eu sou uma parte de você. Aí eu, mas já que você não entende, você faz o seguinte, você vai entender. É isso que eu quero te dizer, e aí você vai voltar aqui, você vai ter entendido e a gente conversa, beleza. Aí eu falei, gente, que papo de maluco, né? Falei, obsessor, sei que não era, porque eu sinto energia, não senti nada ruim. Aí, Paulo, não deu 3 dias, caiu a minha mão, eu assim na internet, não lá, pum, fractais de consciência. Aí eu falei, gente, o que é isso, fractais de consciência? Aí eu fui ler. Era exatamente essa teoria de que nós temos fractais conscienciais em outras dimensões. Aí eu li aquilo, falei, era aquilo que ela está querendo falar. Aí eu voltei na semana seguinte, fui na mesma médica, né, que é uma moça muito boa. De novo ela encostou, ela falou, e agora, já sabe? Eu falei, sei.
Aí ela falou, era aquilo que eu queria te falar, mas foi mais fácil você ler. Aí ela me explicou o seguinte, eu falei assim, mas como é que isso funciona? Aí ela falou para mim o seguinte, que ela está junto a mim, na forma de trabalho, que eu faço algum trabalho no centro, né? Embora eu não tenha religião, eu trabalho no centro pós-mediunidade. Ela falou para mim assim, eu trabalho com você a título de te alavancar, nós somos assim. Sempre quem está na frente dá a mão para o que está de trás, para que todos nós evoluamos juntos, entendeu? Eu achei aquilo tão bonito, ou seja, já tinham me falado, mas não com esse nome, eu tinha achado que era papo de maluco, mas hoje em dia eu sei que é verdade, eu escutei dela própria. Só que tem um detalhe, enquanto consciências únicas, né, nós todos somos somatório e formamos uma. Só que em algum momento encarna uma, encarna outra, entendeu? Quem está na frente, como é o caso dela, acho que não precisa nem mais encarnar, mas eu que sou um nível consciencial atrasado ainda preciso. E outra certeza que eu tenho que isso é verdade, você já ouviu falar de apometria? Já ouvi falar de apometria, mas não sei exatamente o que é. Pois é uma loucura. É um tratamento de ponta assim, seria o tratamento 10.0 para desobsessão e qualquer problema. Que eu já vi, Paulo? Por exemplo, o Paulo tem uma fobia. De repente, o Paulo dá uma fobia, não consegue ficar em lugar fechado, fica louco, grita, não sei, do nada. Aí, beleza. Aí, quando você submete a pessoa à apometria, o nível consciencial do Paulo, o Paulo está sentadinho ali com a sua consciência. Ele incorpora numa médium e a gente descobre o porquê. É porque o Paulo, em algum momento, foi trancado lá no Egito e tal, e é o Paulo. Sim. E aí é muito engraçado, porque no momento que você trata aquele nível consciencial que tem problema, a melhora é instantânea do Paulo. Porque vocês, na verdade, são somatórios. Aquele Paulo que existiu, ele continua existindo em alguma dimensão do espaço-tempo. Entendeu? E é incrível, Paulo, eu já vi vários casos, é incrível. Entendeu? Então, às vezes, por exemplo, tinha uma moça que ela tinha, né, isso eu até li na literatura, né, mas ela tinha fobia, e ela começou a não conseguir ficar nem dentro de casa. Foi porque, numa época, ela era oleira no Egito, e ela pegou um pouquinho de óleo para acender o negócio na casa dela. Descobriram, jogaram a moça no óleo e fecharam ela lá até morrer. Junto com os negócios de óleo, né? Sim. E ela morreu ali. Então, no momento da vida dela, ela sempre teve pavor de lugar fechado, só que aquilo ficou crítico. Foi só aumentando, né? No momento que você trata o nível consciencial, a resposta nesse corpo que está experimentando no físico melhora. Então, eu posso falar que existe, pelo menos é a certeza que eu tenho. Entendeu? Até mesmo porque quem está do outro lado, não é que, por exemplo, no EQM acessa uma outra dimensão, eles percebem que o tempo não funciona como aqui, né? Eles podem acessar vidas passadas, podem acessar vidas futuras. Então, eu acho que essa sensação do tempo linear a gente só tem aqui. Provavelmente. Só isso me falaram também. Então, é como você disse, para nós aqui, do nosso ponto de vista, pode ser que a reencarnação seja uma sequência, né? Mas vista de outro ponto de vista, pode ser que ela seja paralela, né? Não, na verdade, não, Paulo. Eu já tive... quando você vê uma vida passada, é muito interessante. Eu nunca vi vida futura, tá? Mas é possível. A vida passada, você vê como se fosse exatamente o holograma que eu te falei. Sim. Parece... Você vê um filme 3D na tua frente. Mas, por exemplo, eu não teria condições, Deus me livre, mas, por exemplo, a pessoa que quisesse acessar uma encarnação do rito, digamos que ele encarnasse e não soubesse quem ele era. Então, vamos voltar lá, fazê-lo voltar por regressão à vida passada dele e fazer com que ele morra ou com que ele vire padre. Isso é impossível. Mas você pode... Paulo, é muito interessante. Você vê a cena todinha. Eu vi a cena na Inglaterra, a guerra, transcorrendo na minha frente. Só que você observa do ponto de fora. Sim. Aquilo ficou vivo no espaço-tempo. Como você falou, não é linear. Mas não pode ser voltado. Pode ser observado. Não pode ser modificado mais, né? Agora, o futuro pode, porque uma vez que você olha o futuro nesse mesmo espaço-tempo, ele ainda não aconteceu. Então, no dia de hoje, você pode... eu sei que eu vou morrer do coração
porque, sei lá, não, eu sei que eu vou morrer de câncer no pulmão porque eu fumo muito. Se eu vi, e é uma coisa que não veio, se eu parar hoje, talvez aquilo não aconteça. Uhum. É uma boa explicação. Pode ser visto, É, mas não pode ser mudado, algo que já aconteceu. eu te falo pelas experiências que eu já tive, né? Eu nunca vi o futuro, mas eu sei que, pelo analogia, pelo passado, eu entendo que sim. Mas existem experiências de um cara que não tinha nada de religioso. Depois você lê o livro dele, fantástico. É o doutor De Rochas. Era um comandante nobre, se eu não me engano, ele era duque ou era lorde, lá da Inglaterra. E ele fez experimentos de hipnose. Ele era hipnólogo, pesquisador, professor universitário e tudo, e ele fazia várias hipnoses. E ele pegava as pessoas assim mais suscetíveis à hipnose, né? E funcionários de amigos e tal, os empregados, e ele fez várias pessoas irem até o futuro. E era exatamente isso, observar como espectador. Só que ele só teve essa ideia de observar o futuro, e ele não sabia que ele ia morrer logo depois. Foi muito pouco tempo. Esse tipo, do passado, sim, ele fez muito. Mas do futuro, ele nunca tinha pensado. Quando ele pensou, ele fez algumas que ele confirmou, que tipo assim, a mudança no presente modificou o futuro. Alguma Sim. coisa aconteceu, mas alguma coisa deu diferente. E olha, Paulo, já estive no astral algumas vezes, inferior, é horrível. E eu sinto que essa pandemia, a, a massa mental, existe, não sei se você sabe, uma psicosfera, você sabia disso? Já ouvi falar nesse termo. A psicosfera é o seguinte, eu tenho meu campo de energia, né? Você tem o seu, todo mundo tem o seu. E nós temos o nosso campo mental. O pensamento, ele não é simplesmente algo estanque, ele é matéria em movimento. Então, quando todo mundo, assim como nós temos uma atmosfera física, nós temos uma atmosfera mental, que seria essa psicosfera. E o nosso país, antes da pandemia, a gente já estava com a psicosfera muito densa, por causa da crise. E com a história da pandemia, agora melhorou, tá? Mas antes estava horrível. Então, no momento que a gente fornece vibração baixa, eles conseguem atuar melhor. Porque eles são seres de baixa vibração. Sim, sim. Então, assim, é uma luta de... Eles usaram um termo que eu achei muito interessante falando comigo, né? Que eles estão lutando quase que ombro a ombro. É uma guerra. É, uma guerra mesmo. É uma guerra onde eles lutam ombro a ombro para tentar fazer aquilo que está certo, aquilo que estava previsto, né? Aquilo que precisa ser feito. Mas, se Deus quiser, né, a gente tendo o mínimo de consciência, fazendo o mínimo a nossa parte, a gente vai sair vitorioso. Mas também não é de um dia para o outro, não, tá? Me falaram que vai demorar muito tempo, né? Não é nesse século ainda, não. Ainda vai... Ainda vai rolar muita coisa, então. Muito tempo.